A Polícia Federal prendeu agora de manhã o desembargador da Justiça Federal, Macário Ramos Judici Neto. Essa é a segunda fase daquela operação Unha e Carne, que investiga o vazamento de informações sigilosas sobre operações policiais, em especial a operação que prendeu na época, deputado, hoje ex-deputado TH Joias. Quem está acompanhando toda essa operação, essa segunda fase da Operação Unha e Carne, desde as primeiras horas, é a Priscila Moraes. Ela está desde cedinho acompanhando tudo. Priscila, bom dia para você. Polícia Federal em ação. É um momento importante, uma ação importante, porque, afinal de contas, prendeu um desembargador, né? Desembargador que, segundo as investigações, foi o responsável pelo caso TH Joias e foi ele que expediu o mandado de prisão contra o ex-deputado estadual à época no âmbito da Operação Zargum. Bom dia para você, Leilane, para todos que estão aqui acompanhando o Conexão. A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa terça-feira mais uma fase da Operação Unha e Carne, a segunda fase. Nessa etapa foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra o desembargador federal, o Macário Ramos Judici Neto, ele que é do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O Macário já está aqui na sede da Polícia Federal, da Superintendência da Polícia Federal. Você acompanha aí as imagens da chegada. Ele chegou num carro descaracterizado da Polícia Federal, um carro blindado que saiu daqui da sede da PF nas primeiras horas da manhã, foi até a Barra da Tijuca, onde o desembargador mora. Ele foi preso na zona sudoeste do Rio de Janeiro, nesse condomínio de alto padrão onde ele mora. Ele foi trazido para cá, chegou aqui à sede da superintendência por volta de 8h30 da manhã. Você vê também as imagens que foram registradas pelo Milton Oliveira, também pelo Charles Matura, do momento em que ele sai daqui do veículo, dentro da superintendência, pega o elevador e também vai até o último andar, para onde ele foi levado pelos agentes da Polícia Federal. Segundo a apuração do nosso colega do G1, o Marco Antônio Martins, o Macário foi o magistrado que expediu o mandado de prisão contra o então deputado TH Joias, o Tiago Raimundo dos Santos Silva, do MDB. Ele foi, o ex-deputado TH Joias, ele foi alertado sobre esse mandado e o vazamento dessas informações teria sido feito pelo deputado licenciado Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, no mês de setembro, no âmbito da Operação Zargum, o TH Joias, ele não foi encontrado em casa, mas foi preso logo em seguida em um outro condomínio, também de alto padrão, no mesmo bairro onde ele morava, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro também. Além da prisão do desembargador Macário, a Polícia Federal também cumpriu 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, também no Espírito Santo, onde o desembargador Macário tem residência, ele que é nascido na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, portanto, no Espírito Santo. E quem também foi alvo de busca e apreensão na segunda fase da Operação Unha e Carne foi também o ex-presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar. A gente lembra, a Operação Zargum, ela foi uma ação de grande porte da Polícia Federal, com foco no combate às organizações criminosas violentas que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro e, principalmente, apurou as conexões dessas facções criminosas com agentes públicos do Estado. Segundo os investigadores, esse vazamento de informações comprometeu o andamento das investigações. Na primeira fase da Operação Unha e Carne, que foi no início de dezembro, no dia 3 de dezembro mais precisamente, foi preso o então presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar. Logo depois da prisão de Bacelar, a Assembleia Legislativa fez uma votação pela revogação da prisão. Essa revogação foi votada por maioria dos deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro. Foram 44 votos favoráveis contra 21 votos contrários à revogação da prisão. Isso aconteceu, essa votação aconteceu na segunda-feira passada. Na terça-feira, no dia seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, seguindo a votação da Alerj, substituiu a pena de prisão do ex-presidente
agora ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, pelo cumprimento de medidas cautelares, entre elas a utilização de tornozeleira eletrônica, proibição de contato com outros investigados e outras medidas cautelares. A gente recebeu agora há pouco também um posicionamento do desembargador Macário Júdice. Ele registra que, desde logo, isso palavras dele, abro aspas aqui para o desembargador Macário Júdice, ele registra que, desde logo, Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes foi induzido ao erro a determinar medida extrema. Ele ressalta ainda que não foi disponibilizada a cópia da decisão que decretou a sua prisão, a prisão do desembargador, portanto, obstando pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A defesa ainda informa que vai apresentar os devidos esclarecimentos nos autos e vai requerer a sua imediata soltura. Essa, portanto, as palavras da defesa do desembargador Macário Júdice, que foi preso hoje nessa segunda fase da operação da Polícia Federal, segunda fase da operação Unha e Carne. Volto com vocês. O Alexandre de Moraes, do Supremo, também determinou a transferência do TH Joias, não é, para um presídio federal. Pois é, e hoje já começam os trâmites. Colombo, bom dia para você. Também aqui no Conexão, hoje começam os trâmites para essa transferência do TH Joias para esse presídio federal. Essa é uma transferência que, como você bem disse, segue a determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF, que ele determinou que o TH Joias saia do complexo penitenciário aqui do Rio de Janeiro, ele está em Bangu atualmente, e seja transferido para um presídio federal que ainda não foi determinado, ainda não foi divulgado onde TH Joias, o Diego Raimundo dos Santos Silva, vai ser encaminhado, mas há a determinação de que ele seja, sim, transferido do presídio aqui de Bangu para um presídio federal. Essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra que desde setembro ele foi preso na Operação Zargum, a operação que foi o pontapé inicial de todas essas operações que se desdobraram a partir dela, já que, segundo as investigações, TH Joias teria sido beneficiado com o vazamento de informações sobre a sua própria prisão. Ele foi preso no dia 3 de setembro, tentou fugir porque sabia desse cumprimento de mandado de prisão contra ele, mas foi preso logo em seguida em um outro condomínio. A gente vai continuar aqui acompanhando toda a movimentação, porque o desembargador Macário ainda está aqui dentro e também acompanhando os trâmites de transferência do TH Joias. Eu volto com vocês. Priscila, muito obrigada pelas informações. Ao longo do Conexão, a gente conta com você para atualizar tudo aí direto da PF. E daqui a gente vai seguir falando mais sobre o desembargador Macário Ramos Júdice Neto, que foi preso hoje pela Polícia Federal. Como vocês viram, ele ficou afastado, gente, por quase 18 anos do Poder Judiciário. Tem um histórico de investigações, também de punições. Olha só. Em novembro de 2005, o Superior Tribunal de Justiça abriu um processo criminal contra o então juiz federal para apurar o seguinte: suposta participação dele em um esquema de fraudes em sentenças judiciais e uma ligação com a máfia caça-níqueis do Espírito Santo. E aí, 2005, acabou afastado do cargo. Esse histórico é importante para a gente entender esse personagem, um histórico que a Pauline Almeida, aqui da nossa equipe, preparou para a gente. E aí, 2015, 10 anos depois, o plenário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2, decretou a aposentadoria compulsória do Macário Ramos Júdice Neto. Só que aí, após alguns dias, uma liminar suspendeu essa aposentadoria obrigatória. Passados mais 7 anos, logo depois de 2022, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pela reintegração do juiz à magistratura. Justificativa: olha, o PAD, o processo administrativo contra ele, prescreveu. Só em maio de 2023, dessa história que começa lá em 2005, portanto, quase 18 anos depois do afastamento, ele retorna ao cargo de juiz federal, titular da 3ª Vara Federal de Vitória. E aí tem mais. Em junho desse ano, de 2023, ele foi promovido por ser o juiz mais antigo da área de atuação do TRF2. O Macário Ramos Júdice Neto tomou posse como desembargador. Está aí um histórico importante que nos sinaliza
como foi a vida dele no judiciário. Agora a gente vai falar mais sobre isso, porque é o seguinte, esse desembargador, qualquer prisão de integrante do Poder Judiciário chama muito atenção, porque é justamente alguém que tem que estar do outro lado do balcão, ordenando uma prisão e não sendo preso. Além desse histórico que a gente viu, que a Pauline Almeida fez para a gente, tem uma situação também muito importante que eu fui buscar lá junto ao CNJ para entender mais quais são as suspeitas contra ele. E são diversas suspeitas. Teve uma delas, num caso de um PAD, quando você ouvir PAD é sempre uma investigação interna lá do CNJ. E nessa se fala muito sobre essa questão de ser suspeito de envolvimento com jogos de azar no Espírito Santo, mas usar o cargo de juiz, agora já até desembargador, mas na época juiz, a favor de tentar liberar máquinas caça-níqueis, o que é ilegal, porque os componentes dessas máquinas têm importação proibida, e mais, ter uma renda incompatível com o que ele ganha, ter um patrimônio incompatível com a renda. São suspeitas bastante graves e que tiveram um vai e vem também no judiciário, porque primeiro o TRF2 apontou essas suspeitas. E aí, olha que situação, dos 27 integrantes do TRF2 que estavam lá para julgar se ele deveria ser investigado ou não, 9 se declararam suspeitos, 9 integrantes do TRF2. Pois bem, seguiu por 10-8, tirando esses 9 aí, foi votado e aprovado, essa apuração interna foi votada e aprovada. Só que aí depois o CNJ falou, não, essa investigação não pode correr aí no TRF2, tem que vir para cá, porque vocês aprovaram aí a investigação por maioria simples, e a Constituição diz que tem que ser maioria absoluta, ou seja, um placar maior. Foi para o CNJ, o que o CNJ fez? Deu a tal aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória, ela é um termo de punição, mas na prática o Poder Judiciário vive nessa bolha, né? É você aposentar um juiz garantindo que ele receba um salário, é um descanso remunerado, que é o que vive hoje esse privilégio do Poder Judiciário. Mas, enfim, em tese, na teoria, na prática ali, é uma punição. Agora, depois disso, o CNJ ainda tentou, ainda foi questionado sobre esse andamento por ter avocado para si essa investigação. Ao fim e ao cabo, depois de alguns questionamentos, tanto da defesa quanto até de integrantes do CNJ, continuou lá e a aposentadoria compulsória foi mantida até que, como a gente viu aí no histórico, o caso andou, ele voltou para o judiciário e ainda foi promovido.